Oi, gente, tudo bem? Começando mais um Follow Podcast e hoje a gente tá aqui com o pastor Ricardo. A gente vai bater um papo sobre a mensagem do nosso último Follow. E a gente também tá aqui com o Sabino. Tudo bom, pessoal? E aí, vamos já entrar no tema. A gente falou sobre... Tu tá vacilando, hein? E aí, pastor? Olá, gente, tudo bem? Tudo jóia? Pois é, então, né? Eu já havia pregado uma mensagem parecida há um tempo atrás no finado Conexão Jovem. E pensando sobre esse próximo sábado, eu falei, acho que eu vou dar uma repaginada e falar de novo sobre alguns pontos que eu achei que é importante, porque ah, olhando, o bom da gente ter já passado uma certa idade é que quando você olha para trás, você fala, poxa, eu já passei muita coisa que a nossa juventude está passando, né? Que os adolescentes estão enfrentando, que os jovens enfrentam nos dias de hoje. As lutas, elas só mudam em nível de alcance, porque hoje a gente tem uma geração que a internet alcança muito mais, mas as lutas internas, elas são muito parecidas, né? A Bíblia até fala, né? Olha, os nossos heróis lá da fé, eles sofriam as mesmas paixões, as mesmas lutas que vocês sofrem nos dias de hoje, né? Então, quando eu penso em trazer uma palavra para o jovem, eu olho para as minhas filhas, eu tenho duas lá em casa, né? Que estão saindo da adolescência para a juventude e tento muito lembrar da minha infância, que não faz muito tempo assim, da minha infância, ó, da minha adolescência e juventude, para poder entender o que de repente eu gostaria de ter ouvido. Acho que até citei isso na mensagem sábado, né? Eu gostaria de ter tido alguns conselhos que eu não tive na época, né? Eu acabei até me afastando da igreja por um período e tal, e pensando nisso tudo que eu comecei a falar, poxa, eu vacilava demais. Eu vacilei como eu coloquei lá, a gente vacila com a gente mesmo, quando a gente promete coisas pra gente e a gente não consegue cumprir, fala, nunca mais eu vou, não sei o que, a partir de hoje, não sei o que lá. Mas é a próxima oportunidade e a gente acaba escorregando de novo. A gente vacila com as pessoas, né? Eu lembro de tantas coisas que eu fiz que depois eu me arrependi tanto com os meus pais, por exemplo, com a minha irmã, com amigos, né? E a gente vacila com Deus também, né? A gente olha para os céus e fala, Senhor, eu queria tanto e tal. E às vezes a intenção ela é boa, ela é sincera, mas a gente não consegue, né, sustentar aquilo por causa das tentações, das situações que vêm, né? Então por isso esse tema aí tá vacilando, hein? Porque eu sei que todos nós somos vulneráveis, né, a vacilar, né? É, o que o senhor falou sobre você ver suas filhas, né, o que elas passam e sobre a oportunidade da gente ter isso já na adolescência, né, ter essa influência e ter acesso a essas coisas. Eu tava conversando com uma amiga essa semana. É muito especial a oportunidade que a gente tem de já ter o acesso à palavra de Deus na cidade. Porque se a gente se firma agora, vai ser bem mais difícil da gente se perder mais pra frente, né? Essa é a idade onde as tentações, elas começam a ser mais fortes. Óbvio, desde criança a gente peca, a gente sofre tentação. Mas a adolescência é um período que a gente é muito pressionado por isso. E a gente tem o privilégio de poder passar esse período na igreja e aprendendo de Jesus. Então, acho isso muito legal. Deixar para o pessoal também, gente. Nunca esqueçam que isso é muito importante. Então, aproveita a oportunidade que vocês têm de vir na igreja, de vir no Follow, de escutar os podcasts, o Devoted. E, cara, você tem a Bíblia, sabe? Então, nunca deixa de usufruir disso aqui, porque vai ser muito bom para você, não só no seu presente, mas no futuro também. Exatamente, Perfeito. são princípios que são colocados, né? Desde a infância, quem tem o privilégio de ter os filhos criados na igreja, ainda mais, né? Mas a cada fase, né, onde você consegue colocar, falar das palavras de Deus, falar do princípio, que na hora que você se vê diante de situações, o Espírito Santo de alguma maneira vai te tocar, vai te lembrar né, de alguma palavra que você ouviu, de algo que você leu, de uma mensagem que você assistiu, né? Então é realmente extremamente importante. Nunca foi tão importante, né? Como esses dias de hoje em que você não precisa mais estar fisicamente em lugares para receber oportunidades e tentações, né? Você no seu celular, no seu tablet, você está ali a todo tempo sendo alvo, né? De tanta coisa, né? De tanta oportunidade, né? Mais Bacana. pra frente na mensagem,
você, né? Falou, por que que a gente vacila? Por que nós vacilamos? Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu até teve um ponto em especial que eu me lembro de alguns momentos quando eu estava na igreja, quando eu estava na minha adolescente, que é quando eu falei que a gente não está muito aí com o que está acontecendo. A gente até tá ali na igreja, mas a gente não tá muito preocupado com o que tá ouvindo e a gente não dá atenção para aquilo, né? Então a gente está desligado, a gente não fica atento, as minhas atenções estão voltadas para os meus desejos, para aquilo que eu quero, né? E eu acabo não prestando atenção, aliás, eu vivo naquela síndrome do tô nem aí mesmo. Né? Eu tô ouvindo a palavra, mas não é pra mim esse negócio. Eu quero que acabe logo esse culto, porque afinal de contas a gente vai sair, a gente vai fazer alguma coisa, a gente e tal. Lógico que estar ali também tem a ver com comunhão, Sim. de estar junto e tudo mais, né? O que é muito legal, e a gente espera em breve voltar com mais coisas, né? Com, né? O pós-pandemia em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Acampamentos, encontros, saídas, enfim. Mas quando a gente fica muito desatento com essas coisas, e a juventude é uma época onde a gente não está prestando muita atenção nas coisas. A juventude, às vezes a impressão que eu tenho é que ela se fecha exatamente no mundo ali dela com 2 ou 3 assuntos. Se você conversar com um jovem comum hoje, ele não tem muito mais do que 2 ou 3 assuntos. E a vida daquela pessoa é aquilo. E ela se desliga totalmente do resto. E são 2 ou 3 assuntos que a gente sabe que podem machucar emocionalmente, porque adolescência, juventude fala muito do relacionamento, fala de namoro, fala né, do que está acontecendo com o outro, de briga, de repente, com os pais também em casa e tal, né? E ainda falei da realidade espiritual, né? Falei que existe um inimigo, que é Satanás, que está o tempo todo tentando, né, armar suas ciladas, né, para nos fazer vacilar, né? Então, essas são algumas dos porquês, né? Alguns dos porquês que a gente escorrega e vacila, né? Na vida, né? Legal. Daí o senhor deu alguns conselhos para como a gente evitar dar essas vaciladas, que acho que é bem importante. Sim. Pois é. É importante porque quando a gente faz uma lista de compras, é para aquilo que você realmente não pode esquecer. Né? Quando você faz um checklist de uma viagem, você fala, poxa, quando eu vou pra praia, o que eu não posso esquecer? Eu não posso esquecer de levar... O que eu não posso esquecer na praia? Protetor solar, o que mais? Roupa de banho, toalha. Né? Pra vida... Boia, pra quem não sabe nadar. Né? E pra vida com Deus, até o texto que a gente usou, que foi de 1 Coríntios 6,12, né? Que é tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, não me convém, né? Para não me tornar escravo daquilo. Aí alguns conselhos que tá ligado, o primeiro foi, né? Fique atento o tempo todo. Isso é tão importante, porém, para ficar atento, a gente precisa dar uma ligada nas antenas. Porque... eu conversei com outro jovem essa semana e dei esse toque para ele. Falei, olha, não sei se você percebeu, mas tem essa área aqui que eu acho que você tá meio um pouco desatento. E aí ele meio que abriu o olho assim e falou, poxa, eu acho que é mesmo. Então, estar ligado, sintonizado no que está acontecendo é essencial para a gente perceber. Eu até dei o exemplo do buraco que a gente passa numa rua, né? Se a gente está passando por um lugar e você passa por aquele caminho todo dia, você sabe que tem um buraco ali, que você já tropeçou, você já torceu o pé, você já se ralou todo, e aí você insiste em passar pelo mesmo buraco? Não. Você vai começar a criar maneiras de se proteger daquilo. Né? Então, você tem que ficar atento o tempo todo. Falei, acho que esse aqui é um dos principais pontos da mensagem, que foi leve a sério os conselhos da palavra de Deus para sua vida, né? E a gente tem falado muito isso a nível de igreja, né? Pastor Aquiles tem falado muito sobre isso. Temos sentido uma direção forte de Deus para nós como igreja, de voltar a nossa atenção para a palavra de Deus, né? Para voltar a nossa atenção para aquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia fala de tudo, né? De todos os assuntos. Então, esse é um ponto que pode realmente nos proteger, né? Nos guardar de tropeçar, de vacilar no mesmo lugar, né? Falei de não se... de ficar atento nas ações de Satanás contra a nossa vida.
Dei até o exemplo da mulher que eu fui expulsar o demônio, o som ligou sozinho, tocando o Ricardão e tal. Falei, o negócio é comigo nisso aqui. Você é louco. E é interessante porque a gente vive, se vocês prestarem atenção, de anos pra cá, quanto que suicídio aumentou na juventude e na adolescência, o quanto que essas brincadeiras malignas que foram surgindo na internet, Baleia Azul, Charlie, lembra uns negócios assim? Não lembra Charlie? Colocava o lápis assim, tipo, daí invocava o negócio, sei. daí você tá aqui? Sim, não. Ai, credo, Deus me livre. Olha que coisa. E olha que isso tudo vem de práticas antigas, né? Sim. De misticismo, de coisas malignas mesmo, né? Eu, por exemplo, eu venho da experiência espírita, por exemplo, de que em casa meu pai colocava aquela história do copo no meio da mesa, né? Se não sei quem tá aqui, o copo não sei o que lá e tal, né? Mas o fato é que muitos jovens passam por pensamentos de morte, por pensamentos suicidas, por envolvimento. Não sei como que você é, Sabino, não sei que é envolvido muito com alunos também, que você é professor, e você saiu também agora de tá nessa transição, né? Muitos jovens adolescentes que têm esse prazer, essa alegria com a coisa que é oculto, né? Sim. Com aquilo que é do outro mundo e tal, né? Até o Aquiles comentou no domingo que tá quase que virando moda. Tá jovem. moda já. Jovem ficar com isso daí. E eu realmente vejo muito aluno que realmente vê, não vou nem dizer que vê graça, mas acha bonito ser depressivo, mexer com essas coisas. Acho lindo. E a gente tem uma infinidade de séries, por exemplo, que tá sempre mostrando o oculto, né? Sempre mostrando a parte mística da coisa e tal. Você pega as séries mais famosas que acontecem, claro, tirando as de comédia, né? Que é mais Friends e companhia, né? As outras, as Chaves adolescentes. é melhor que Friends, galera? Fica aí a questão. Assistam o Chaves é melhor que Friends. Essa tá uma boa enquete no follow, hein? Nossa, Chaves é muito melhor que Friends. Eu amo Chaves. Eu gosto de Friends, mas Chaves é muito bom, Friends cara. é muito bom. Chaves é muito bom. Tá, mas tem umas séries adolescentes, jovens, por exemplo, que nem não sei se vocês chegaram a acompanhar muito, mas aquela... Como é que fala em inglês? 13 Razões. 13 Reasons Why. Nossa, inclusive, essa é uma série que eu assisti ela inteira. Só que assim, sabe quando você assiste uma coisa e você se sente pesada? Então, assim, eu maratonava e quando eu saía, eu sentia, tipo, uma pressão, assim, bizarra em mim, Então, sabe? eu lembro que quando essa série começou a estourar por causa do livro, minha professora de interpretação na época, ela chegou a comentar sobre um livro que eu não lembro, acho que chamava As Cartas do Jovem Werther, eu não lembro, que teve mais ou menos o mesmo efeito, que, se eu não estou enganado, quando teve essa série, teve um aumento de casos de suicídio, infelizmente, entre jovens. E quando esse livro saiu, que eu acho que foi coisa de 100 anos antes, teve um aumento entre os leitores também. Então, essa história de ficar atento aí com a influência que você tem externa é importantíssimo. Você tem que... Exatamente. Então, esperto. Você vê séries como essa, aquela... enfim. Tem a da Sabrina, que tem as coisas lá do capeta também. Então... Que ela é filha de não sei quem, umas bruxas, uns negócios esquisitos. Pois é. Então, a maioria das séries, né? Você vê que todas tem alguma maneira de te chamar pro oculto, né? E o ser humano tem essa tendência de querer descobrir o que tem lá fora, né? Que superpoder eu poderia ter e tal, né? E na verdade a gente sabe, nós que somos cristãos, que acreditamos na Bíblia, a gente sabe que existe um mundo espiritual, né? Que Satanás está aí doido para destruir as nossas vidas, né? Então a gente tem que ficar atento. E como que a gente fica atento com as ações espirituais? Com armas espirituais. Né? Então a gente tem que renovar o nosso compromisso com o Senhor, que foi o ponto final ali, né? De dizer, Senhor, não, eu quero ficar atento, e quanto mais perto de Deus eu tiver, mais atento eu vou estar. Quanto mais perto do coração de Deus eu tiver, mais eu vou estar ligado com aquilo que Deus quer fazer na minha vida, né? E é isso que a gente tem falado sempre aqui, né? Em todos os podcasts, e a ideia do The Voltage, porque a gente tem que se firmar nisso. Um relacionamento com Jesus, cara, não tem nada que pague, sabe? É muito incrível. E isso vai
primeiro, por si só já é maravilhoso, né? Você tem um relacionamento com Jesus, mas isso abençoa a sua vida em todas as áreas. E, gente, tem um relacionamento com Jesus se você não tem de verdade, porque é muito incrível. Quando eu contei no meu Insta, eu acho que tem nos destaques, eu não sei, a live que eu fiz com a Vanessa, né? Contando um pouco como que foi o meu encontro com Jesus. Assim, meus olhos abriram. E eu acho que com todo mundo é assim, né? Quando a gente tem um encontro real com Jesus, nossos olhos se abrem. E até pra gente que já teve isso, mas acaba se afastando um pouco, é importante a gente voltar pra esse lugar, né? Exato. De fazer um novo compromisso com Deus. E realmente falar, não, Deus, agora vamos, mas não só falar. Porque senão a gente acaba vacilando com Deus, De novo, como no primeiro ponto. Não adianta só falar, a gente tem que agir. Aquilo que meu pai falou no domingo também, né? Não adianta só a intenção, tem que ter a ação. Então, esse é um ponto bem legal também. Exatamente. E a gente até, né, fui uma direção até do Espírito ali naquele final da mensagem, quando aquela chacoalhada tipo assim, olha, existe algo mais do que só ser guardado por Deus, do que só ser seguro por Deus, o que já é, nossa, abençoador demais, ser alvo das misericórdias do Senhor, quando Deus cuida da gente. E Deus tem isso para cada um de nós mesmo. Sim. Mas existe um outro estágio, existe um outro nível. Quando eu renovo esse meu compromisso com Deus, eu estou dizendo, Senhor, começa a me usar agora. Começa, né, até fiz um desafio, né? Ore para que Deus coloque uma oportunidade de você abençoar alguém, de você orar por alguém, de você estender a mão para ajudar alguém de alguma forma, orar por alguém que está enfermo, que está num momento difícil, né? E a nossa geração, ela precisa entender que esse fôlego que eles têm precisa ser gasto, né, entre aspas, mas essa energia na direção certa, né? Fala assim, Deus, eu tenho tanta energia, então eu vou gastar toda a minha energia para o teu reino, para abençoar a obra, né? Para que o Senhor me leve realmente onde o Senhor espera que eu esteja, e onde eu estiver eu possa ser a sua voz, eu possa ser as suas mãos, seus olhos, né? Sua boca abençoando pessoas, né? Então, existe esse nível superior, né, de sair daquele estágio de eu tô ruim, que Deus me renove hoje. Deus tem renovo pra gente. Mas mais do que isso, Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus tem significado para nossa vida, né? De realização mesmo, quando a gente se entrega ao Senhor. Citei lá do cara que eu fiquei o dia inteiro brigando com Deus para falar com o cara, né? Eu falei, tantas outras situações que já aconteceram. Então, que realmente a nossa geração aí, os nossos jovens, possam ser tocados aí, despertados por Deus para serem um bom aprofundamento nessa área é justamente o podcast que a gente fez sobre Andando com Cristo, né? Da mensagem que o Senhor pregou. Sim. Legal. Exatamente. Depois nós falamos um pouquinho sobre ter mais temor do Senhor. O temor é aquilo que vai determinar os limites, né? É o que vai dizer, olha, eu posso vir até aqui, daqui eu não posso passar, né? O temor, ele nos protege, ele nos guarda. Interessante porque o temor, ele se confunde ou ele se mistura um pouco com a palavra medo, né? E aí eu até fiz questão de deixar claro isso, que o medo é diferente do temor, porque o medo nos afasta. O medo faz com que a gente queira ficar longe. Se eu tenho medo de um bicho, de um animal, de uma pessoa, de um lugar, eu quero ficar longe daquilo. Né? Agora, o temor não. O temor de Deus, aqueles textos que a gente usou ali, ele faz com que a gente queira estar perto, com que a gente queira se aproximar de Deus, né? E quando a gente renova esse temor, a gente consegue entender do coração de Deus o que Ele tem para mim. E a gente vai entender que a liberdade que Deus tem para mim, ela é muito maior, né? Quando eu estou livre em Cristo, né? Para as realizações daquilo que Deus tem para mim, é muito maior do que aquilo que eu vou aqui, posso aquilo, não posso e tal, né? Quando eu preciso de alguma coisa para me sentir bem, eu sou escravo daquilo, né? Então, o temor me mostra exatamente o quanto eu quero agradar o coração de Deus, né? Então, é importantíssimo nesse processo de renovar o nosso compromisso, de não vacilar, né? Com o Senhor, né? É isso. Muito obrigada, pastor. Foi muito bom.
Mais uma vez, é um prazer ter você aqui com a gente. Eita, Muito obrigado. muito obrigada por ter aceitado o convite. Imagina, é um e prazer. volte mais vezes. Por Claro, favor. claro. Foi legal o bate-papo de sábado e continua firme aí, galera, tá? Isso aí. Sendo muito jóia nosso podcast aí, vocês aí, parabéns. Obrigado. Valeu. E caso você não tenha conferido a mensagem, ela está disponível no nosso canal, dá uma olhadinha. Os outros podcasts também. Se inscreve aí para sempre acompanhar a gente. Não deixa de seguir nas redes sociais também. Segue no Instagram. E é isso, pessoal. Escreve nos comentários o que você achou, alguma ideia, alguma pergunta também que a gente pode responder nos próximos. Deem sugestões de temas de... Eu tava olhando pro visor, acabei de perceber isso o negócio inteiro, mas tudo bem. Deixem dicas de sugestões, né, de temas, de pessoas pra gente entrevistar, que a gente vai gostar muito. E mais uma vez, se você tem vontade de estar aqui, fala com a gente, tanto no podcast como no Devoted, que a gente conversa e você pode fazer parte, tá bom? É Isso aí, isso. pessoal. Muito obrigada. E até mais. Até mais.